Estava então enfermo um certo Lázaro, esse é o sinal de Lázaro, tá? Em Betânia, aldeia de Maria e de Marta. Ele tinha 12 irmãs. E Maria era aquela que tinha. Só um resumo, tá? Deixa eu ver aqui. O que é importante? Por quê? Exemplo, Lázaro, ele estava enfermo. Muitas pessoas ficam doentes hoje em dia, né? Existem muitas pessoas, homens, mulheres, ficam enfermos, não acontecer dia, de várias formas. Teve até esses dias fazendo metanol, né? Agora imagina isso há anos atrás, né? Jesus ele estava vivo naquela época e ele vivia ali humanamente junto. E ele era amigo de Lázaro, né? Muito amigo íntimo. Estava sempre junto, sempre próximo. E aí Lázaro ficou doente. E aí Marta pediu, né, para Jesus ir lá, orar por ele para fazer o quê? Ele ser curado, né? Para ele ser curado. E aí ficou esperando. Jesus ele estava na aldeia próxima, mas ele não foi, naquele momento. Jesus ele sabe, né? Jesus ele sabia que ia além. Jesus ficou ali. E aí depois de alguns dias, Marta e Maria estavam lá chorando. Marta chorando, triste, porque o irmão dela tinha morrido. E aí aconteceu o quê? Jesus chegou, né? E aí, e mostra onde que Lázaro está. Onde que Lázaro está enterrado? E aí elas responderam assim: mas meu irmão, ele já morreu há 4 dias. Já está cheiro ruim. E aí Jesus falou: não, vamos. E aí ele pediu para tirar a pedra da frente, né? Isso, na continuação, né, desse capítulo. E aí Jesus, ele está falando uns versículos, mas é a continuação desse capítulo, né? E aí quando ele chegou lá, ele pediu para tirar a pedra. E as pessoas perguntaram: mas já está com cheiro ruim, tem 4 dias que ele morreu. Aí Jesus falou assim: eu não estou perguntando quantos dias, eu pedi para tirar a pedra, né? E aí tiraram a pedra. E aí Jesus fez o quê? Chamou Lázaro, venha. E Lázaro fez o quê? Ele ressuscitou. A pedra já estava tirada e Lázaro saiu, todo em volta de panos e tudo mais. E aí depois seguiu-se a morte de Jesus. Jesus ressuscitou no 3º dia. Mas assim, Lázaro foi no quarto. E Jesus ele fez esse milagre. Às vezes nós pensamos que é da nossa forma, mas Jesus ele trabalha de outra forma. Jesus ele sabe, Marta e Maria, ela queria o quê? Que Jesus curasse de uma doença, e Jesus ressuscitou dos mortos. Né? Às vezes Satanás ele faz o quê? Ele quer colocar ideias na nossa cabeça, que Jesus não está ouvindo a nossa oração. Que Jesus, ele não olha para nós, que Jesus sabe que nós somos humanos, que nós temos nossas fraquezas e tudo mais. Mas Jesus, ele sabe de tudo. Jesus nos ensina diariamente. Jesus ensina os surdos também. Jesus, ele ama os surdos igualmente que ama os ouvintes. Então, a gente precisa se esforçar. Não é uma deficiência que vai nos parar, né? Então, assim, o que nós estamos pedindo nessa manhã para Jesus, verdadeiramente? Nós temos que crer. Nós temos que crer e ter fé que Jesus ele faz muito além do que nós pensamos. Marta e Maria queriam o quê? A cura de uma doença. Jesus fez o quê? Ressuscitou
Um morto ressuscitou Lázaro. A palavra de Deus ela é fiel. Nós precisamos ter amor por aquelas pessoas às vezes que moram na rua, que estão ali, precisando de Jesus. Tantas pessoas deficientes. E onde que estão os deficientes dentro da igreja? Onde que estão os excluídos? Jesus ele morreu por todos, ele não morreu apenas por um grupo de pessoas. Temos que ter fé. E aí nesta manhã, alguém sabe o que significa isso? Alguém já foi no hospital e tomou uma injeção? É bom tomar injeção? O que é? Ele está perguntando para as crianças. O que é isso? Uma injeção. Injeção. Eles gostam? Você gosta? Sim, ó. Isso. Agora ele vai explicar. As pessoas, exemplo. As pessoas são doentes, né? Febre, tá ruim. E aí, leva no hospital, leva no SUS, leva no posto. Às vezes antes até faz uma oração, Jesus, eu preciso, cura meu filho, tá com febre e tudo mais. E aí leva. E aí chega lá, toma a injeção e aí sara. Mas hoje, a nossa verdadeira cura é o quê? O que está escrito aqui? Jesus ele está nos trazendo uma cura verdadeira. Ele está nos visitando nesta manhã. Às vezes Satanás ele quer influenciar para nós pararmos. Ai, fulano faltou, ciclano faltou. Vou ficar chateado, vou ficar triste, não. Mas essa manhã Jesus ele está nos dando uma injeção de ânimo. Isso que é importante. Aproveite esse momento. Aproveite essa injeção de ânimo. Eu preciso. Alguém sabe o que é isso, criança? O que é pecado? O que significa pecado? Uma coisa ruim. Isso está certo, é verdade. Tem momentos da nossa vida que a gente fica nervoso, quer brigar, quer falar palavras feias, fica nervoso, quer brigar, fica irado, quer polêmica, confusão. Mas Jesus gosta disso? Não. E aí ele está contando bem para o pastor. Jesus, ele gosta? Não, não pode. Não pode. Isso, porque é o inimigo que influencia nesses momentos. Satanás, ele ronda a nossa mente. E ele sabe do nosso ponto fraco e ele vai ali bem onde que está um momento para nós se enfurecer. Imagina as pessoas lá na rua. Na casa, às vezes, mora perto. Aí a pessoa bebeu, tá bêbada, né? Aí acontece o quê? Aí tá dirigindo, aí bate o carro. Aí o homem acaba perdendo a vida. Por causa da bebida, que é um pecado também, é um pecado do vício. Né? Satanás ele influencia. Por que a pessoa bebe? Porque às vezes a pessoa ela encontra na bebida um alívio. Né? Onde eu vou colocar o pecado? Obrigada. Vocês sabem o que é? Perdão. Perdão? Mas o que significa o perdão? Significa que desculpar. Ótimo. Às vezes as pessoas acontece o quê? Pede, Jesus, me perdoa nesse momento. Né? Perdão. Perdão é muito bonita essa palavra. Mas só que a pessoa faz o quê? Ela não consegue perdoar o próximo dela. Ela pede perdão para Jesus, mas não perdoa o próximo. E aí ela procura nas pessoas o quê? A perfeição que há em Deus, a perfeição que há em Cristo. E ela não consegue tolerar o
que a diferença das pessoas, tem que ter calma, tem que ter empatia, a gente tem que ser o quê? Semelhança de Cristo. Né? Cristo, ele não julgou ninguém, ele tinha tantas pessoas que estavam próximas dele que eram imperfeitas. Né? Aliás, ele vivia no meio de pessoas que eram imperfeitas. E Jesus, ele não via isso, vivia cegos perto dele, surdos, pessoas que viviam na rua, e ele não desprezava aquelas pessoas. E hoje, quantas das vezes a gente olha para as pessoas e despreza as pessoas ali, ó, inferiores, a gente fala, está ali por quê? Mas Jesus, ele pede para a gente estar junto, cuidar. Igual assim, cuida de uma planta. A gente cuida como? Todo dia a gente vai lá, rega, coloca no sol, coloca uma terra boa. É assim que Deus faz conosco. Satanás, ele quer o quê? Destruir. Então que hoje nós possamos aprender sobre o verdadeiro perdão, né? Esse? Vocês sabem o que é isso? Colírio? Colírio de Deus. Vou explicar para vocês. Tem pessoas, né, na Bíblia fala, né, no livro de Salmos, Salmos 15, Salmos, o livro de Salmos, fala sobre o quê? Salmos 111, que fala isso aqui, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Mas é no livro de Salmos, né? Que agora eu vou fazer um resumo. Deus, ele sabe aquilo que nós temos. A pessoa aqui na igreja não sabe o nosso interior, o nosso escondido. Mas lá dentro da nossa casa, Deus sabe. E às vezes a gente mostra uma aparência que por trás está totalmente errada, assim, lá no verdadeiro. E aí, lá dentro, no profundo, a gente vê coisas erradas, vê coisas feias, coisas que Deus não se agrada, e depois a gente mostra uma aparência, né? Por exemplo, a mamãe, ela instrui o filho, fala assim, não pode ver coisas erradas, Jesus não gosta, você precisa orar, você precisa orar de comer, você não pode falar coisas feias, não pode falar com respeito. O Espírito Santo, ele está todo o tempo com você. Eu posso não ver, mas o Espírito Santo vê. Tudo bem? Aí o filho, ok. Aí passa um tempo, deixa eu ver. O que você está vendo, o que você está aprendendo lá na escola, você está aproveitando? Ó. E aí Jesus, ele nos visita todo tempo. Jesus chega lá no seu quarto, Jesus chega lá na sua escola, né? E às vezes você está o quê? Nunca está orando, né? Não quer mudança de vida, não ora antes de comer. Fala a Deus. Não tem respeito com ninguém, não tem ética, nada. Você dá totalmente lugar para Satanás. E o Espírito Santo, ele sempre está com você. Ele sabe a sua verdadeira face. Você joga coisas erradas, que a mamãe já tinha instruído você a não ver. E você às vezes faz o quê? Você acha o quê? Que Jesus não está vendo, mas Jesus está vendo. E hoje ele está fazendo o quê? Ele está te dando um olho de Deus, para que você abra os seus olhos e veja realmente aquilo que Jesus quer na sua vida. Glória a Deus. Jesus, ele tem um encontro com
isso? Palavra de Deus. Isso, mas isso daqui, ó. Remédio. É um remédio. Mas aqui está escrita a palavra de Deus. Igual o quê? Igual a injeção. A injeção, ela é um remédio quando a pessoa está doente. Isso são o quê? Sintomas, né? A pessoa está ruim, a pessoa está com dor, está com dor de cabeça. Está ruim. E aí a pessoa tem um comprimido para quê? A saúde ficar melhor. Como que nós cristãos vamos ficar com a vida plena se nem a palavra de Deus a gente lê? A gente só se alimenta de domingo. A gente não lê a Bíblia na semana. A gente não sente o Espírito Santo. Chega de noite. Às vezes passou um dia difícil. Mas a gente não tira nenhum tempinho para orar. Deixa-se totalmente assim a semana livre. Só é crente de domingo. Não pode. A gente fica vazio. Não pode. Jesus, ele cuida de nós. Jesus, ele quer uma mudança de vida. Nós precisamos ser gratos a Deus. Nós precisamos saber que ele é perfeito, que ele cuida de nós. Assim, olhando aqui essa imagem, assim como o remédio ele serve para curar, ajudar a sanar uma doença, a palavra de Deus, ela, todo dia ela precisa, senão a pessoa morre espiritualmente, né? Vocês sabem o que é isso? Fé. Esse é o sinal de fé, tá? Fé. Medo e alegria. Ah, vocês sabem o que é alegria? Felicidade é Vocês são alegres? Sim. Fé e alegria. Jesus, ele falou o quê? Que a pessoa precisa ter fé, ser uma pessoa alegre, mesmo nos momentos tristes. Tem que aproveitar. Por quê? Porque Deus, ele está conosco. E ele nos dá alegria até mesmo nos momentos tristes. Nós devemos ser o quê? Diferentes do mundo. Às vezes a gente encontra uma pessoa triste, a gente cumprimenta. Oi, tudo bem? Tudo bem? E a pessoa está ali cabisbaixa. E Jesus sabe que aquela pessoa está passando. E às vezes o simples fato de você cumprimentar, ser empático com a pessoa, já traz uma total diferença. A pessoa estava triste e ela o quê? Se transforma. Ela se transforma, fica feliz. Você anima aquela pessoa, a gente sempre precisa fazer o quê? Animar e impulsionar as pessoas. Dar as mãos. Não derrubar as pessoas. Trazer para perto. Somos igreja. E isso, Jesus fica feliz quando vê isso. E aí, compartilha tudo que é os problemas. Às vezes a pessoa desabafa. É tão bom ter alguém para desabafar, conversar, ser empático, né? Vocês sabem o que é isso? Curativo. Ó, isso é curativo. Tem pessoas que são tristes. Às vezes terminou o namoro, né? Separou.
chifrou? Você vai falar logo isso? Tá bom, tá bom. Deixa ele Tô falar. falando primeiro. Deixa ele Tá. falar. Deixa ele falar. Levou um chifre, Isso ficou mesmo. triste. E aí acontece o quê? E aí encontrou a namorada na rua com o outro, ficou para baixo, ficou triste. E aí acontece o quê? Não quer mais viver, perdeu a alegria, né? Perdeu a alegria, não quer mais nada, nada. Sente sozinho. Aí fica sentado triste, não quer conversar, fica o quê? Uma depressão. Fica ruim, fica muito mal, chora. E aí acontece o quê? Aí, ó, Jesus ele prepara que uma pessoa para estar junto, para animar, para trazer alegria. Aí a pessoa vai lá, ó, vamos, tô triste, tô mal. E aí a outra pessoa pensa, como que eu vou animar? Como que eu vou conseguir servir de curativo de Deus para essa pessoa? Não posso deixar ela morrer na fé. E aí a pessoa sempre anima, vamos um pouquinho, vamos tomar um café, vamos passear, vamos no shopping, né? Isso. E aí aquela pessoa assim, às vezes está numa depressão tão profunda, como se ela tivesse o quê? Escondida. Sabe quando a pessoa fica debaixo do guarda-chuva, o guarda-chuva grandão? Como se a pessoa estivesse ali naquele mundo dela. Ela se isola de todo mundo. E aquela pessoa ela rompe as barreiras e anima aquela pessoa. E é um verdadeiro quê? Irmão na fé. Fala assim, vamos, se anima. Você consegue sair desse momento triste. Você vai vencer. E é tão bom quando a gente encontra essas pessoas. Isso é difícil. Horas. Isso. Domínio próprio. Já tá lá, né? Tá ali. Tem. Ela conseguiu ter um autocontrole. Isso. Às vezes, tem pessoa que, por exemplo, ele está falando umas situações que acontecem com ele. Fábrica, acontece problemas na escola. E aí você percebe que aquilo lá está tirando o seu domínio. Para você ficar nervoso, tem alguém te avaliando, e às vezes está sendo tão injusto com você. E aí vem alguém, fala assim, não, você está fora, você só faz coisa errada, você tem muito defeito. E aí você fala, eu? Tá bom, vou trabalhar em outro lugar, senão às vezes até na escola, um aluno, né? As pessoas julgam, igual eu estou fazendo magistério. E aí tem uma professora minha que ela implica comigo. Por mais que eu tente fazer tudo certinho, para ela nunca está certo. E Jesus está trabalhando no meu domínio próprio também. Ela sempre procura me excluir, fala assim, o Davi está fazendo coisa errada, Davi. E ela analisa todos de uma forma diferente de mim, eu sinto isso. Mas o Senhor está trabalhando em mim também, no domínio. Porque se fosse em algum outro momento, eu poderia ficar bravo, ficar com raiva, né? Não. Deixa ele falar. Mas tem pessoas falsas, né? Em todos os lugares, né? Isso, tem pessoas assim que elas só servem o quê? Só para ver defeitos, não vê as nossas qualidades. E aí Jesus ele trabalha com o nosso domínio próprio, trabalha para que nós possamos, independente do ambiente,
Jesus ele vai nos consertando ali, usa essas pessoas para nos consertar. Mas não é fácil. A gente faz o quê? A gente vai se consertando, vai se moldando, né? Glória a Deus. Acabou? Já está no final. Ó, imagina uma criança. Uma criança, ela tem o quê? Ela tem um mundo inocente, feliz, todo colorido, né? E aí, quem é que não gosta das crianças? Que até a... Vocês sabem o que é isso? Algo. É um alvo, né? E as crianças é um alvo de Satanás. Por quê? Porque até mesmo na primeira palavra falou que os discípulos, eles queriam afastar as crianças de Jesus, né? E aí Satanás ele vai lançando os dardos, né? Para as crianças desanimar de ir para a igreja, de tudo mais. Mas acontece o quê? Aí quer explicar? Imagina um homem. Uma pessoa que ela... Sabe o desafio? Um torneio de flechas. Olha lá. Tem aqueles torneios, as pessoas se preparam, elas treinam, elas ficam horas treinando. É igualmente o Satanás. Ele sabe onde ele pode atingir, ele sabe o ponto fraco. Às vezes na TV, às vezes é em jogo, às vezes é no domínio próprio, e tantas outras coisas. Porque Satanás ele é o quê? Inteligente. E é difícil. E nós somos humanos. E essas pessoas, estou fazendo uma simbologia, essas pessoas elas treinam, elas se esforçam para elas conseguirem atingir. E Jesus ele faz o quê nessa manhã? As pessoas, Satanás ele vem jogando um dardo, mas Jesus ele vem e cobre, né? Cobre com a sua graça, cobre todas as crianças, né? Ó, Jesus, ele está nessa manhã, ele foi o primeiro a chegar aqui. E ele guarda-nos em todo momento. Jesus, ele está junto, ele nos traz felicidade. Sempre vai ter problemas. Às vezes nós estamos no nosso limite. Fala assim, Jesus, eu vou parar. Não quero mais. Satanás ele tá articulando muito forte contra mim. Eu vou parar. E aí Jesus nessa manhã ele faz o quê? Ele nos dá a paz, a calmaria. Fala assim, não, filho, ó, deixa isso pra lá, continua. Sei que vai ter problemas, mas continua. Só me obedece. Jesus, ele é o mesmo, ele está conosco, ele está junto, ele está com os surdos também. Nós devemos também procurar os surdos que precisam da salvação, os surdos precisam ser incentivados. Por quê? A comunidade surda tem problemas também. Tem pessoas lá dentro que são educadas, tem pessoas que gostam de ter contato com vídeos, mas tem pessoas que não sabem de Jesus. Então, ó,
Eu conheço muitos amigos meus, jovens, adolescentes, que não sabem nem quem é Jesus. E aí ali na escola, aos pouquinhos eu vou falando, quando eu posso, porque a escola não pode falar de Jesus, às vezes convido, vamos lá na igreja, você quer ir, você quer conhecer, mas eu não posso ficar falando, não, porque a escola é um ambiente laico. Deus abençoe.